Namastê, pessoal, Hariom. Então, vamos aqui para o nosso próximo vídeo, que foi uma sugestão que eu recebi aqui pelo Instagram, para falar um pouquinho sobre Advaita Vedanta, né? O Vedanta não dualista, né? A visão não dual de Vedanta. Então, dentro de Vedanta, né? Vedanta, que a gente já falou lá no primeiro vídeo, né? Que é o estudo de algumas escrituras, onde a gente fala um pouquinho sobre esse absoluto, que já que eu não posso experimentar, porque a minha mente não é sutil o suficiente para ter essa compreensão do todo, mas eu posso, né, por uma questão lógica, né, através do meu intelecto, compreender, né, essa percepção de algo maior, podemos dizer assim. Então, se a gente pensar, qual a proposta de Vedanta, né? Qual a proposta desse autoconhecimento, né? A gente deve entender que autoconhecimento talvez não seja uma palavra muito precisa, mas foi, né, o talvez mais próximo que o português possa ter chego. Mas na verdade é o conhecimento do eu. Mas como em inglês, né, eu virou self, né? Então o autoconhecimento, a gente acabou abraçando essa palavra. Porque autoconhecimento às vezes dá uma impressão de que eu posso fazer sozinho, que é só eu me observar, etc. Mas na verdade não, né? Eu quero conhecer o eu, mas não eu, a Juliana. Eu, o todo, né? Isso que envolve a Juliana, que faz a Juliana viver, que faz a Juliana morrer, que faz a Juliana rir, que faz a Juliana chorar, que faz a Juliana esquecer as coisas, faz a Juliana ficar brava, depois faz a Juliana ficar sorrindo à toa, enfim, esse eu quero conhecer, que é a base, né, de todo o ensinamento de Vedanta. Então, se a base de todo o ensinamento de Vedanta é perceber esse eu e me dissolver nesse eu, né, até hoje a gente usou um exemplo muito bonito aqui, né, imagina um boneco feito de sal, que ele acha que ele é um boneco separado do todo. E aí quando ele entra no oceano, ele se dissolve. Né? Então, na verdade, o boneco de sal nunca existiu de fato. Ele só era um pedaço retirado do oceano que depois volta. Então, é como a gente, né? Nós somos um pedaço, entre aspas, aí, né, retirado desse todo, mas que o estudo de Vedanta vai me fazer, né, dissolver novamente esse meu personagem nesse absoluto, que foi o que a gente falou lá no primeiro vídeo, né? Tornando a minha vida um pouco mais leve, mais tranquila, porque eu tenho uma nova visão sobre as coisas. Então, existe às vezes não uma briga, né? Mas assim, entre Dvaita Vedanta e Advaita e Dvaita, né? O Vedanta dual e o não dual. O que tem uma visão dualista, que é essa separação entre o sujeito e o personagem, né? Esse observador, esse todo e o personagem. E a visão não dualista, que fala que na verdade não existe essa separação. Mas na verdade os dois são só formas de chegar ao mesmo entendimento. Então aqueles que consideram que existe a dualidade, ao perceber essa dualidade, ele precisa perceber que existe um absoluto e que eu sou uma pessoa que pode experimentar, né, logicamente perceber esse absoluto. E aqueles que se dizem, né, Advaita, os não dualistas, na verdade eles percebem que existe essa separação aparente, mas que somos uma coisa só. Ou seja, no fundo os dois estão falando da mesma coisa, é só formas talvez ali de explicar e de se colocar. Então, Advaita Vedanta, ou apenas Vedanta, é esse estudo, que é um tema, então não é uma religião, apesar de estar muito próximo de algumas religiões como o hinduísmo, né, por ser a própria tradição védica lá na Índia, né, o berço dessa tradição, e acaba tendo, né, por a gente ter as imagens, por a gente ter o Om, né, o Om significa o todo, o absoluto. Mas o que é interessante é que assim, a gente estuda Vedanta, né, que são os textos que ficam no fim dos Vedas, né? Mas os Vedas ainda contêm um monte de outros assuntos, como astrologia, como o Ayurveda, como a dança, arte marcial, né, luta. Vários conhecimentos estão dentro dos Vedas, né, e você usar esses conhecimentos a seu favor para criar uma mente propícia para o entendimento final lá de Vedanta. E então, por mais que não seja uma religião, ele aumenta a sua religiosidade, a sua espiritualidade, seja ela qual for. Então, se você for um católico e estudar Vedanta, talvez a sua fé, a sua ligação mesmo com a religião aumente. Por quê? Né? Porque eu ganho uma nova percepção do conceito de Deus. E todas essas outras técnicas, né, e todos os Vedas, eles são escritos em mantras, e todo mantra começa com Om. Om é Deus. Então, lá dentro dos Vedas tem a parte dos rituais. Então, você vai ter um ritual para ficar famoso. Por exemplo, isso está lá dentro dos Vedas. Só que como começa? Om, não sei o que, né? Não conheço o ritual.
Mas tá, beleza, você quer ficar famoso, mas antes de ficar famoso você tem que fazer Om, né? Ah, você quer ter uma saúde melhor do seu corpo, mas antes de você estudar sobre a Ayurveda vai ter Om, né? Então Om é essa conexão. Então todos os rituais, né? Se você for pensar até numa coisa simples, Ganesha é o removedor de obstáculo. Então eu quero remover um obstáculo na minha vida, eu vou me conectar a Ganesha. Porém Ganesha é um símbolo para Deus também. Então qualquer coisa que eu for fazer, primeiro eu ganho essa conexão e depois eu faço. Eu ganho essa conexão e depois eu faço. Então, por isso que a espiritualidade vai se reforçando, né? Essa devoção, não num sentido pejorativo, né? Porque às vezes a gente pode ter uma devoção, uma fé cega, né? Que você te mandaram, você faz, mas uma devoção no sentido de se sentir parte desse todo. E se eu sou parte desse todo, todas as minhas ações são para esse todo também. Então, a minha espiritualidade vai mudando nesse sentido. Então, espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho, né? Acabei falando de um monte de coisa, mas é um conhecimento muito vasto, né? E quanto mais a gente vai mergulhando, mais profundo a gente vai entrando e mais coisas diferentes a gente vai percebendo, né? Mais nuances, mais detalhes, mais sutilezas. Então, sejam muito bem-vindos nesse mergulho também. Namastê, Harion, a gente se vê no próximo vídeo.